E aí, gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Primeiramente, quero desejar bom dia, boa tarde, boa noite. Depende aí da hora que você está assistindo esse vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo, assim, muito pedido não só por vocês, como em todas as minhas outras redes sociais, né? E é sobre todo o meu processo de emagrecimento. Olha o tamanho que tá meu rosto, tô muito inchada. E hoje eu vou contar tudo pra vocês, mês a mês, como foi o meu processo desde o início, como foi aí a minha experiência com a reeducação alimentar. Espero que esse vídeo venha ser útil pra você e venha ser esclarecedor, venha ajudar você no seu processo, se você estiver começando agora ou se você já tiver meio caminho andado aí e também quiser um incentivo pra poder continuar, né, nessa vida mais saudável. É isso, vou estar contando pra vocês como foi todo o meu processo, mês a mês, e também dando feedbacks de coisas que me ajudaram, né, durante esse processo e que eu acredito que possa ajudar você também, não só no meu processo de emagrecimento, como o meu processo com a vida saudável, né, porque eu mudei totalmente o meu estilo de vida, eu mudei totalmente a minha relação com a vida saudável, porque eu tinha uma visão totalmente diferente da visão que eu tenho hoje em dia, do que é fazer uma dieta, do que é praticar uma atividade física, do que é me alimentar bem, porque antigamente eu pensava de outra forma, eu achava que para você ter uma vida saudável, para você se alimentar bem, você tinha que abrir mão de muitas coisas e na prática a gente percebe que não é assim. Quando a gente consegue encontrar um equilíbrio, a gente consegue ter uma vida prazerosa e satisfatória e consegue sim alcançar resultados. Nós conseguimos levar essa relação, né, com a vida saudável de uma forma tão leve e prazerosa que a gente não quer mais deixar de ter esse estilo de vida. Mesmo porque quando você quer ter uma vida saudável, quando você quer ter uma relação assim diferente com a comida, né, a longo prazo você tem que encontrar prazer nisso, porque se você não encontrar prazer, vai chegar uma hora que você não vai conseguir seguir adiante, sabe? Porque a gente não consegue praticar por muito tempo coisas que não são agradáveis para nós, que não sentimos prazer e tudo mais, e aí a gente acaba se sabotando, acaba falhando, acaba parando no meio do caminho só por ser uma coisa maçante. E quando não é maçante, quando é prazeroso, você não só consegue seguir aí adiante, quanto você sente prazer de fato naquilo que você está fazendo. Então vamos lá, né? Se você ainda não me conhece, meu nome é Natália, mais precisamente Jaciara Natália. Acho que eu nunca nem comentei sobre isso aqui no canal, né? Mas o meu nome é Jaciara Natália, mas eu prefiro que me chame de Natália. Aqui no meu canal você encontra inspirações, né, para uma vida mais saudável. Também faço vlogs, vida real, compartilho um pouco da minha vida com vocês. Agora vamos a essa minha trajetória aí, né, com a reeducação alimentar e com a vida saudável. Bom, vamos começar, né, do começo. Quando eu comecei a ficar com um certo sobrepeso, eu comecei a pesquisar várias dietas, assim, mirabolantes, para poder fazer na época. Desde criança eu tinha medo de ter sobrepeso, porque toda a minha família tem sobrepeso, e eu cresci escutando a minha mãe e minha irmã reclamar de estar acima do peso, eu cresci escutando isso, então eu tinha medo, então eu tentava me cuidar, mas depois de um tempo eu parei de me cuidar, eu tinha uma certa compulsão alimentar, eu comia realmente com muito exagero, eu acordava de manhã e às vezes eu comia hambúrguer. Eu lembro que aqui em casa a gente fazia, eu e meu esposo, depois que eu casei e tudo mais, nós tínhamos uma mania que inclusive hoje em dia eu olho e fico pensando como que era preocupante isso que a gente fazia, né? Mas nós gostávamos muito de x-tudo, e aí nós comprávamos 2 x-tudos para cada, para poder comer um à noite e outro no café da manhã, porque a gente gostava de x-tudo dormido, tipo, essa era a nossa alimentação, sabe? Nós comíamos hambúrguer no café da manhã, nós comíamos pizza, pastel, todo tipo de besteira todos os dias da semana praticamente. E essa era a minha realidade, assim, sabe? Eu comia muito compulsivamente, porque eu já comia bastante antes, mas na pandemia meio que se acentuou ainda mais. E aí eu comecei a ficar, né, acima do peso, só que eu era uma pessoa que eu me preocupava, sabe, com isso, sendo que não da forma certa. Todas as vezes que eu percebia que eu estava um pouco acima do peso, eu tentava recuperar de alguma forma. Só que eu não buscava uma nutricionista, eu não buscava um conhecimento do que eu estava fazendo, eu simplesmente queria ter algum resultado
fontes, vozes da minha cabeça. A verdade é essa. Eu queria passar fome, eu diminuía muito a quantidade de café da manhã, de almoço ou de janta. E aí eu só conseguia seguir essa alimentação uns 3 dias aí, e depois já não aguentava mais, porque o meu corpo ele já era acostumado com o tanto de caloria que eu ingeria todos os dias. Eu diminuindo isso drasticamente, chegava um momento que eu começava a me sentir fraca. Aí eu voltava novamente aí aos velhos hábitos. E com isso, depois que eu voltava aos velhos hábitos, ao invés de eu manter ali aquele 1 quilinho que eu tinha perdido nesses 3 dias, ou 2 quilinhos que eu tinha perdido naqueles 3 dias, eu não só recuperava esses 2 quilos, como eu ainda ganhava mais uns 2. E assim eu fiquei vivendo um efeito sanfona e durante um longo período, toda vez que eu subia um pouco o peso, eu tentava fazer alguma dieta, alguma coisa do tipo, e aí eu emagrecia, mas logo em seguida eu recuperava ali o que eu tinha perdido e mais um pouco. Até que chegou um momento que eu resolvi tomar remédio emagrecedor. Tomei um remédio emagrecedor, eu já estava nessa altura, eu devia estar com uns 8 ou 9 quilos acima do meu peso ideal. E quando eu tomei esse emagrecedor, eu perdi 7 quilos em uma semana. Perdi esses 7 quilos em uma semana, fiquei satisfeita, achei que estava tudo bem. Parei de tomar o remédio e depois que eu parei de tomar, eu não só recuperei aqueles 7, como eu recuperei 10. E aí eu fiquei frustrada, voltei a comer tudo da forma que era, e aí eu fui percebendo que cada vez o meu sobrepeso foi aumentando e eu cheguei a ficar 15 quilos acima do meu peso habitual. 15 quilos não, 17 quilos acima do meu peso habitual. Eu já tava tão frustrada porque eu tentava tantas vezes e tantas vezes e nunca dava certo. Eu já tinha ido no nutricionista também e também não dava certo porque eu tava com uma relação muito ruim, não só com o meu corpo como com a minha mente, porque eu não acreditava que eu podia mais emagrecer, já que todas as vezes que eu tinha tentado eu tinha falhado e eu não conseguia seguir o plano, né, que a nutricionista tinha me passado, porque eu sentia prazer naquele cardápio, então eu acabava não conseguindo comer. Eu tentei seguir, mas eu não dava certo pra mim, porque eu olhava aquilo ali, eu não sentia vontade nenhuma de comer aquilo. Eu vinha de uma fase alimentar, assim, muito ruim, né, mas ao mesmo tempo gostosa, porque não vamos ser hipócritas e dizer que uma pizza é ruim, que um hambúrguer é ruim, que um pastel é ruim, porque não é gostoso. É gostoso a gente comer, apesar de não trazer nenhum benefício, digamos assim, pro nosso corpo, se for consumido todos os dias, porque até hoje eu como essas coisas, sendo que nas minhas refeições livres, enfim, apesar de não trazer todos os benefícios que o nosso corpo precisa, né, pra gente consumir diariamente, como na maior parte do tempo, é gostoso. Então eu vinha de uma pessoa que consumia esse tipo de coisa todos os dias, para uma pessoa que tava querendo só comer legumes da forma feita mais básica possível, com arroz e feijão e uma proteína. Então era um pouco notório que não seria tão fácil eu conseguir mudar tanto assim, já que eu era uma pessoa que eu estava tão ligada a comer besteira todos os dias. E isso me frustrava porque eu não conseguia ter resultado nenhum. Por mais que eu conseguisse, teve no primeiro momento que eu segui a dieta que a nutricionista me passou, eu lembro que foi durante um mês, e aí eu tinha tido um resultado de menos, acho que 1 quilo ou 2 quilos nesse mês inteiro, e aí eu fiquei muito frustrada, porque eu fiquei pensando, caramba, se eu me sacrifiquei tanto durante um mês todo e eu só consegui perder 1 quilo, como que eu vou perder 17? Não tem como perder 17. E aí eu ficava cada vez mais frustrada, sem acreditar que eu ia conseguir. E aí eu estava no Instagram, porque eu procurava muito sobre as dietas mirabolantes, tipo dieta da maçã, dieta da banana, porque eu acreditava que isso ia me ajudar de alguma forma. Eu não sabia que isso só me traria mais compulsão, como já tinha acontecido nas outras vezes. E aí eu vi sobre a dieta flexível e sobre reeducação alimentar. Achei um tema muito interessante e comecei a pesquisar sobre isso. Eu vi que a reeducação alimentar era uma coisa que eu poderia fazer sozinha. E sem contar também que eu sempre tive muita afinidade com a cozinha, né? Sempre tive muita afinidade com cozinhar, eu gosto de cozinhar, eu gosto de criar receitas. Então eu achei um tema muito interessante, porque eu percebi que na reeducação alimentar eu podia fazer refeições com baixa quantidade de calorias, podia fazer refeições, adaptações com coisas que eu gostava, sendo que de uma forma mais saudável, para eu poder tornar a dieta mais prazerosa
pro meu paladar, porque o que me impedia de conseguir resultados e de fazer uma dieta era realmente a questão da comida, da dieta ser muito sem graça e eu não sentir prazer no que eu estava fazendo. Comecei a estudar sobre isso e descobri a reeducação alimentar. E assim eu comecei a fazer uma reeducação alimentar de uma forma bem leve mesmo, sabe? Eu comecei mudando o meu café da manhã, ao invés de eu comer pão com manteiga e tomar Nescau todos os dias, eu comecei a comer um pão com ovo, comecei a fazer, eu lembro que no início do meu processo de reeducação alimentar, eu inventei uma receita de pão que eu fazia com farinha de aveia, ovo e iogurte, e ficava muito gostoso, então eu comia isso, e aí no almoço eu fazia formas diferentes, eu gostava de fazer panqueca, eu fazia berinjela recheada, eu fazia várias coisas diferentes, e assim eu fui começando a ter prazer em comer coisas mais saudáveis. E aí, as adaptações que eu fui fazendo, né, estudando sobre reeducação alimentar, conhecendo sobre macronutrientes dos alimentos, para eu poder saber a quantidade de caloria que eu podia estar ingerindo e tudo mais, eu comecei a fazer essas transformações na minha alimentação do dia inteiro, e eu sentia prazer tanto no meu café, quanto no meu almoço, quanto no meu lanche, quanto no meu jantar, e aí eu comecei a, de fato, ter resultados. Depois de um mês eu já tinha perdido, acho que uns 4 quilos. E assim eu fui seguindo e fui fazendo todos os dias, comecei a encontrar prazer nisso, fui emagrecendo, mas agora seguindo, né, a linha do tempo, para vocês terem uma noção aí do que eu tô falando. O meu processo, de fato, ele começou em meados de 2022, quando eu comecei a ter uma boa relação aí com a comida, né? Foi quando eu comecei a fazer reeducação alimentar, fazer essas substituições na alimentação, comecei a ter resultado, comecei a me sentir diferente. E tudo isso foi depois de uma viagem que eu tinha feito também em 2022, em março de 2022, na qual eu me senti muito, muito frustrada porque eu estava acima do peso. Era uma viagem de praia e quase todas as fotos que eu tinha tirado eu não estava gostando. E aí eu me sentia muito mal e muito frustrada porque eu não estava satisfeita comigo mesma e ao mesmo tempo eu não estava fazendo nada para mudar isso, sabe? E aí eu entrei na academia em junho de 2022. Eu voltei pra academia. Eu já tinha treinado em outros momentos da minha vida, mas eu nunca havia tido constância. Eu entrava e saía. E em junho de 2022 eu entrei na academia e também eu não tive constância nesse momento. Eu só fiquei um mês na academia e no outro mês eu já saí. Mas também estavam acontecendo outras coisas na minha vida que não vem ao caso eu estar falando agora aqui nesse vídeo, mas em algum momento eu posso conversar com vocês sobre isso. E aí eu sei que minha vida estava uma loucura, então também eu não estava dando para eu poder ir para academia naquele momento. Enfim, eu preferi focar somente na alimentação e treinar em casa. Comecei a treinar em casa, sendo que eu não gostava nadinha de treinar em casa, então eu também não tinha muita constância nos treinos em casa, mas eu saía para poder caminhar praticamente todos os dias, isso também me ajudou bastante. Fui obtendo resultados, fui criando várias receitas, fui sentindo prazer no que eu estava fazendo, fui sentindo prazer no que eu estava comendo. Eu estava decidida e eu achava que muitas das vezes eu ficava pensando, caramba, se eu já tô assim, eu não vou conseguir voltar mais, é daí pra pior, eu já tô 17 quilos acima do meu peso e daqui a pouco eu vou estar 20 e vou estar 30 e não vou ter mais como voltar atrás. Mas ao mesmo tempo eu falava, não vou ter como voltar assim, eu tenho que conseguir, eu tenho que arrumar uma forma, eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que fazer, mesmo sem vontade, eu tenho que fazer. E assim eu fui fazendo. Do momento que eu conheci a reeducação alimentar, tudo se tornou muito mais leve pra mim. Porque apesar de eu gostar muito de comer besteira, eu nunca tive grande dificuldade de consumir legumes, frutas. Eu sempre gostei desse tipo de coisa. Eu não comia, mas por questão de preguiça mesmo. Só que como eu estava fazendo a reeducação alimentar, também saía para poder caminhar, mas eu não praticava corrida, né? Eu só caminhava mesmo na rua. E o treino que eu fazia em casa era super leve e mesmo assim também eu não fazia todos os dias. Eu fui percebendo que eu estava ficando muito flácida, porque quando a gente perde um volume de peso alto, a gente acaba ficando com flacidez, né? Quando você não tá praticando nenhum tipo de musculação ou coisa do tipo, para poder ajudar aí o seu corpo a se manter rígido. E com isso eu fui me frustrando novamente, fui me sentindo mal novamente, porque eu fui falando, caramba, eu tô conseguindo perder peso, mas ao mesmo tempo eu não estou satisfeita com o meu corpo, porque eu não estou gostando do que eu tô vendo, já que eu estou ficando muito flácida. E aí, quando foi março ou abril de 2023,
eu entrei na academia e nesse momento eu já tinha perdido uns 9 quilos aí no total, né, em relação a peso. O meu processo não foi um processo super rápido, porque eu fui muito paciente comigo, já que eu estava tendo ali aquela dificuldade de me adaptar. Eu considero que o meu processo não foi um processo super rápido, mas ao mesmo tempo foi o melhor para mim, porque eu tive paciência comigo mesma, e também é uma coisa que eu sempre indico qualquer pessoa que vem até mim perguntar como foi o meu processo, qual dica que eu dou, porque a pessoa tá querendo mudar, tá querendo ter uma alimentação melhor, tá querendo obter resultados. A dica maior assim que eu posso te dar é sobre paciência. É você ter paciência, porque cada pessoa é uma pessoa, cada corpo é um corpo. Você pode tirar inspirações do meu processo, você pode tirar inspirações de outras pessoas também que você admira, mas você tem que respeitar o seu momento, você tem que respeitar o seu corpo. Nem todo mundo parte do mesmo ponto de partida. Tem pessoas que estão com 10 quilos acima do peso, tem pessoas que estão com 15, com 20, com 30. Cada pessoa é uma pessoa, cada ser humano é individual, por isso que a gente não pode se comparar. Pode ter pessoas que às vezes esteja, sei lá, eu estava com 17 quilos, pode ser que alguém que esteja com 34 quilos, que é o dobro do que eu estava, consiga ter um resultado até mesmo mais rápido do que o meu. Então nós somos seres muito individuais, por isso que eu acredito que todo mundo tenha que ter paciência e respeitar o seu processo, e não pensar que você quer ter a melhor versão de outra pessoa, mas sim a sua melhor versão, porque às vezes a minha melhor versão não vai ser a sua melhor versão. Por isso que eu sempre digo isso e enfatizo muito sobre a paciência, sabe? Porque é um processo que precisa ter paciência, você precisa fazer o seu corpo entender que você está mudando ali a sua alimentação, porque no primeiro momento você sente sim fome, porque você vai estar em déficit calórico, você vai estar consumindo menos calorias do que o seu corpo gasta, então você vai sentir um pouco de fome, você vai sentir um pouco de estranheza, você vai sentir tudo isso, mesmo que você faça refeições de uma forma mais prazerosa para o seu paladar, como eu fiz, ainda assim você vai sentir essa diferença, porque é uma mudança. Então a gente tem que ter paciência, respeitar esse processo e ser forte para poder seguir em frente, sabe? Para poder não parar no meio do caminho. E assim eu fiz. Outra dica também, um outro conselho que eu dou é, se você puder começar já na academia desde o início, desde o primeiro dia, eu também acho que é a melhor opção, é a melhor coisa que você pode fazer, porque realmente quando a gente perde peso, nós também ganhamos flacidez. Quando você não tá preenchendo ali um pouco daquele espaço ali, daquela gordura que tá saindo por massa, dá muita flacidez, e flacidez também é uma coisa que incomoda. Então uma coisa que eu teria mudado no meu processo era começado a academia desde o primeiro momento. Uma coisa curiosa que eu observo, não sei se vocês já repararam, mas que a maioria das pessoas que passam por esse processo, né, de ou reeducação alimentar, ou emagrecimento, ou ganho de massa, qualquer pessoa que passa por um processo que precisa, né, que demande que você tenha disciplina, isso é uma coisa que muda totalmente assim a nossa mente, né, a nossa visão do mundo, a nossa visão da vida, porque isso realmente é uma coisa que demanda esforço, demanda dedicação, demanda que você realmente queira alcançar resultados. E isso acaba mudando a nossa mente, porque a gente aprende que você consegue sim chegar em um lugar, né, num resultado que você se enxerga bem, vivendo em equilíbrio, sabe? Porque quando a gente está nesse processo de reeducação alimentar, de querer emagrecer, às vezes a gente acredita que a gente não pode nunca mais voltar no que a gente era lá atrás, entre aspas. A gente acredita muitas das vezes que não vai poder mais comer uma pizza, que não vai mais poder comer um hambúrguer, que não vai mais poder comer um pastel, que não vai mais poder comer uma fritura, não vai mais poder fazer uma alimentação ali com a sua família de uma forma, né, sem se preocupar com calorias, sem se preocupar com dieta. E muitas das vezes a gente acaba achando que isso vai ser abolido da nossa vida e que você não vai poder mais participar desses momentos. Então por isso você acaba não tendo prazer em querer migrar ali para aquela vida mais saudável. Mas aí depois que você realmente migra para a vida mais saudável, você descobre que na vida mais saudável você precisa e você tem que ter equilíbrio, e você não vai precisar abrir mão desses momentos. Você só vai ter que ter a consciência de não deixar que esses momentos tomem conta de todos os dias da sua vida. Você vai perceber que esses momentos serão momentos de exceções e que serão momentos prazerosos, que você vai poder sair para poder
jantar, ou comer, ou fazer qualquer coisa com o seu namorado, com sua namorada, com seu marido, com a sua família, você vai perceber que você vai poder sair sim para poder comer uma pizza, você vai poder sair sim para poder comer um hambúrguer, você vai poder comer bem sim naquele almoço de família, naquela confraternização, você vai poder fazer tudo isso. Você só não vai fazer todos os dias como era antes. Você vai viver uma vida em equilíbrio, você vai se alimentar bem a maior parte do tempo e você vai ter aqueles momentos de exceções que você vai comer diferente, você vai sair da sua rotina alimentar ali saudável, e quando você passar por um período maior, longe da sua rotina também alimentar saudável, tipo uma viagem, um passeio, né, que demore um tempo a mais, você vai ficar um tempo maior fora da sua alimentação saudável, vai ficar fora da tua rotina habitual, mas depois você vai voltar para sua rotina como se nada tivesse acontecido. Vai perceber que não é porque você comeu hoje que amanhã você precisa ficar sem comer, você não precisa fazer compensações. Você vai perceber que a vida saudável é você viver em equilíbrio, é você aproveitar os momentos de exceções, mas depois você voltar para sua regra como se nada tivesse acontecido, entendeu? E é sobre isso. Querendo ou não, isso acaba mudando a nossa mente, porque você começa a se alimentar bem hoje, daí a pouco você começa a se exercitar também, e daí a pouco você começa a querer ler um livro. A partir do momento que você encontra um hábito mais saudável, você busca outros hábitos mais saudáveis, e aí você vai incluindo isso na sua vida aos poucos, e você vai mudando o seu estilo de vida, literalmente, porque de fato é um estilo de vida, e aí você percebe que aquilo ali deixou de ser uma coisa específica somente para poder perder peso, somente para poder mudar a tua composição corporal, e passa a ser um estilo de vida que você quer levar aí para a vida inteira. E aí você percebe que se torna uma coisa leve, que deixa de ser sacrificante, que deixa de ser como naquele primeiro momento que parecia ser tão distante de você obter resultado, e você passa a perceber que você vai obtendo cada vez mais resultados, e de uma forma muito mais leve, porque você já entendeu e aquilo ali já virou parte da sua rotina. De forma leve, de forma prazerosa, de forma espontânea e habitual. Inclusive, eu tenho um e-book de receitas do qual eu contei todo o meu processo de reeducação alimentar nele, e também tem mais de 50 receitas saudáveis, que foram as receitas que eu mais fazia no início do meu processo de emagrecimento. O nome do meu e-book é Além de Só Receitas, porque ele vai além de só receitas, né? Já que eu também conto sobre o meu processo de reeducação alimentar. Ele tem a maioria das receitas que eu fazia, né, no início do meu processo de emagrecimento, porque eu tinha essa necessidade de comer coisas gostosas, né, só que eu pudesse incluir na minha alimentação diariamente. Mas de qualquer forma, eu também estou sempre postando receitas nos meus vídeos, eu sempre trago receitas novas. No meu Instagram também tem muitas receitas, eu também sempre estou postando receitas lá no Reels, tá bom? Então, caso você não queira comprar um e-book agora, mas queira ter acesso às minhas receitas de forma gratuita, é só você olhar os meus últimos vídeos, é só você ir no meu Instagram, que você também vai ter muito conteúdo legal de receitas lá, que vão facilitar a sua alimentação, que vai fazer você sentir prazer no que você está comendo, porque são receitas saudáveis e prazerosas, gostosas e com baixa densidade calórica, que dá para você incluir na sua dieta. Mas caso você prefira adquirir o e-book, que tem outras receitas, não só as que tem no meu perfil, que tem algumas receitas exclusivas lá no meu e-book, eu também vou estar deixando o link dele na descrição, tá? Fica a seu critério. De qualquer forma, eu agradeço por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que o meu processo venha a ser inspirador para você, e que o seu processo seja leve e prazeroso da mesma forma que o meu foi, e que você encontre um equilíbrio com a vida saudável, e que nós possamos seguir juntas aí. Então é isso. Obrigada por ter assistido até aqui, ó. Um beijo e até o próximo vídeo.